Olá, boa tarde, mais uma vez aqui. Passei um tempo sem vir aqui, mas vim assim para dar continuidade ao nosso incentivo à leitura, né? A leitura prazerosa da palavra. E vim trazendo aqui nessa tarde um texto no qual vim fazer um estudo da responsabilidade da busca. E vamos no texto bíblico que expressa muito do coração do cantor de Israel, né? E vamos estar dando essa continuidade aqui, essa leitura prazerosa da palavra do Senhor, que é de incentivo para impulsionar você até aquela busca através da palavra do Senhor, que precisamos estar sempre examinando a Escritura. Os dias são maus e precisamos estar preparados através da palavra do Senhor Jesus Cristo para não ser enganado. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27:4. Destaquei as palavras-chave do versículo anteriormente mencionada para ajudar a nossa reflexão na aplicação. A primeira palavra-chave, uma coisa. Segunda, peço, buscarei, morar, contemplar e meditar. A prioridade, observar a declaração do salmista. Uma coisa peço ao Senhor. A expressão uma coisa indica prioridade. Obviamente, havia algo que se destaca das demais coisas para Davi. Ele, como rei, podia ter praticamente o que quisesse, além do fato de que também tinha crédito como Deus. Ele tinha crédito com Deus. O profeta Natan, quando o repreendeu por seu adultério, disse da parte do Senhor: dê-lhe casa e as mulheres do seu senhor, dê-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse justificante, eu lhe teria dado mais ainda. Está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 8. Em outra palavra, Deus está dizendo o seguinte: se lhe faltar alguma coisa que não dei, bastava pedir que você receberia. Agora pense comigo nesse exato momento. Você pode ter até quase tudo, o que quiser, mas resolve pedir uma coisa só. Essa coisa precisa ser bem importante para escolhê-la em detrimento das dimensões. Não é verdade? Quando Davi fala dessa uma coisa, quando Jesus fala a Marta sobre essa uma coisa, e quando Paulo fala que tudo que era lucro se tornou em perda diante dessa uma coisa, estão todos falando de uma coisa só, de uma única coisa. A petição, a frase, uma coisa peço ao Senhor, indica a presença de uma petição. Depois de definida a prioridade, o salmista segue falando que pediu isso ao Senhor. Nossa oração reflete as nossas prioridades, também a nossa dependência de Deus para alcançar o que não conseguiríamos sozinho. Jesus disse: sem mim nada podes fazer. Em João 15:5. Precisamos dele em tudo e para tudo. Até que para viver aquilo que o Pai planeja para nós, precisamos da sua graça, dos seus recursos e da sua liderança e intervenção. Portanto, devemos ir à fonte a fim de poder desfrutar dessas benditas.
uma coisa, dependendo unicamente de ir até a fonte, a busca. Ao mesmo tempo que Davi orava a Deus por isso, ele também estava determinado a buscar essa uma coisa. A expressão é: e a buscarei, aponta para tal. Isso remete ao entendimento de que há duas partes envolvidas nessa história: a parte de Deus e a nossa parte. Devemos pedir a ajuda dele, sem achar que isso nos isenta da nossa responsabilidade de busca, uma busca constante, assim como a oração. A busca em si também é uma ferramenta de aproximação a Deus. E ele ainda garante pela lei da reciprocidade que também haverá a aproximação divina em nossa direção. No mesmo salmo, encontramos o versículo 8, uma frase que mostra uma disposição interior do coração de Davi para a busca, ou seja, buscar a Deus. Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te diz, a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Salmo 27, 8. Essa busca é uma decisão e também uma atitude uma atitude de coração. Vale lembrar também que há uma forma correta de buscar o Senhor. Buscar-me-ei e me acharei quando me buscarem de todo o vosso coração. Está em Jeremias 29, 13. Morada. A frase que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida indica coração completamente atraído por um lugar que não era o seu próprio palácio. O que o homem de Deus estava declarando era mais ou menos o seguinte: eu não quero encontros ocasionais com a presença divina. Quero viver isso todos os dias. Eu não quero religiosidade. Quero a intimidade, o relacionamento com Deus. O anelo de Davi pela casa do Senhor, como já vimos, não é porque houvesse lá alguns tipos de atrativo, senão a presença de Deus. Nessa época, a presença divina estava reclusa ao ambiente do templo ou associado à arca. Quando a arca da aliança voltou a Israel, foi colocada num tabernáculo de Davi. Ela representava a presença do Senhor. Observe essa declaração de Davi: eu amo o Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Salmo 26, 8. O que atrai o servo do Senhor era a própria presença divina da glória que ali se manifestava. Lembre-se de que o Senhor não deseja apenas que nós busquemos, Ele deseja que nós queiremos buscá-los. Esse anseio do homem, segundo o coração de Deus, é que validava a busca. E também é o que era validar a nossa busca. Contemplação. A expressão para contemplar a beleza do Senhor indica o propósito pelo qual Davi queria estar todos os dias na casa de Deus. Não se trata de apenas contemplar o que é belo, no caso, os átrios divinos. Trata-se de deixar fascinar por aquilo que podemos contemplar. Este capítulo fala a respeito da fascinação pela presença do Senhor. O que levará o apóstolo Paulo a declarou, né? Ele considera
tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Está em Filipenses 3:8. Era a sua fascinação pela pessoa de Cristo. O que era essa grandeza, essa coisa tão superior e sublime diante da qual o rosto perdia a importância e era um lugar, uma dimensão espiritual de fascinação onde ele havia entrado. A meditação, a frase e meditação no seu templo revela um segundo propósito, além da contemplação pela qual Davi queria estar todos os dias na casa de Deus. A palavra traduzida por meditar no original hebraico é bagar, de acordo com o escritor, a busca, pergunta, considerar e refletir. Aparece também alguns versículos da Bíblia com inquirir, e na revista Almeida Corrigida e no estudo da tradução brasileira. Se olharmos o contexto mais abrangente da tradução dessa palavra, podemos entender um pouco mais a abrangência do seu significado. Em Levítico 13:36, ela a traduzia por procurar, falando do exame que o sacerdote precisava fazer no leproso, em Levítico 27:33. A tradução dessa palavra é investigar. Em 2 Reis 16:15, a tradução aponta para deliberar. Em Ezequiel 34:11-12, aparece como buscar, falando da ovelha perdida. A soma dessa possível significado fala de alguém que vai ao santuário de Deus para estudá-lo, examiná-lo, investigá-lo. Todas essas expressões fala de alguém que decidiu procurá-lo, conhecê-lo melhor. Deus quer ser conhecido e tanto se revelar ao homem. Ele quer se revelar ao homem. Escrevendo isso, Romano, Paulo afirma que a própria criação divina tenta levar o homem nessa direção ao conhecimento de Deus. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque o atributo invisível de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Em Romanos capítulo 1, 19 e 20. E assim concordo com isso e com essas palavras do salmista. O céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19:1. Citei este salmo também porque ele é atribuído a Davi. Embora o salmista reconhecesse que é possível conhecer mais desse Deus que deseja ser conhecido, ele não fala apenas de contemplar a criação. Ele fala no Salmo 27, versículo 4, de ir ao santuário, separar um tempo de qualidade na presença na presença que precisamos não somente adorar, mas conhecer. Louvado seja o nome do Senhor. Fazer uma clara distinção do comportamento da busca de santo na antiguidade, como na antiguidade. Hoje buscamos Deus e paramos de sondá-lo, enquanto os antigos santos buscavam Deus, encontravam e continuavam buscando mais e mais. Jesus
nos mandou entrar num quarto e fechar a porta e falar com o Pai em secreto. Se não fazemos isso, a intimidade não vai acontecer. E a intimidade envolve o conhecimento profundo de quem Ele é. Que o nosso coração seja totalmente fascinado, seja totalmente sedento da presença de Deus e que esse coração esteja constantemente na busca de querer não só conhecer, mas estar na presença dele em total adoração e estar em constante busca do Senhor. E assim, em meio a esses conflitos que estamos vivendo, precisamos estar em constante busca de conhecer ao Senhor e Ele se revelar para mim, para você, através da leitura, através da oração, em uma busca constante, que nós possamos aprender a estar no templo, indo assim para a igreja ali entre quatro paredes, não só por ir, mas e não se acomodar pelas belezas que vê no templo, mas que o nosso coração esteja sempre ansioso de estar na presença dele, conhecer dele, em ouvir, em prosseguir, em ouvir, colocar em prática e querer estar em comunhão com ele constante, independente de estar em quatro paredes, mas que essa busca seja sem cessar da presença de Deus. Os dias são maus e precisamos estar prosseguindo em conhecer, nessa busca constante na fonte. E que nós possamos estar ansiando sempre pela presença e estar em comunhão, intimidade com o nosso Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha um excelente dia na presença do nosso Deus. Tchau, tchau e até a próxima. Deus te abençoe.